Então, pessoal, bom dia novamente a todos. Eu quero começar a aula de hoje tratando de uma questão bastante importante com vocês, que é a questão das nossas atividades avaliativas, tá bom? Eu estou com o nosso cronograma de atividades aqui aberto, na tela complementar aqui ao meu lado, e eu preciso de comunicá-los duas atividadezinhas importantes cujo prazo final delas se encerra sexta-feira que vem, tá bom? Eu vou falar então das duas. São duas atividades de filosofia e duas de sociologia. No momento da aula de sociologia, eu trato do conteúdo das atividades de sociologia. Agora eu quero falar das duas atividades de filosofia, tá bom? Então, bastante atenção, é bem simples. Contudo, exige de vocês o compromisso de fazer essas atividades dentro do prazo, que, como eu disse, se encerra na sexta-feira que vem. Então, a, a primeira atividade consiste no nosso trabalho, que deve ser entregue por e-mail, tá bom? Eu vou digitar novamente aqui no nosso chat, eu vou digitar novamente o e-mail que vocês devem me enviar esse trabalho. E o trabalho consiste, novamente, em um texto dissertativo de no mínimo 20 linhas, tá bom? O texto dissertativo de no mínimo 20 linhas vai tratar de um assunto que vai exigir uma pesquisa de vocês, porque nós ainda não começamos a falar sobre ele, que é sobre Kant, tá bom? Então, um trabalhinho sobre Kant, que é assunto do nosso capítulo 4 aí, cuja previsão do conteúdo também eu quero começar a trabalhar com vocês hoje, tá? Então, em que especificamente de Kant? Vocês vão fazer um trabalhinho sobre, eu vou digitar aqui, então, vou digitar aqui o trabalho. Este trabalho é 4 pontos. Esses 4 pontos referem-se a um texto dissertativo sobre o significado de evolução copernicana do pensamento em Kant. Bom, então vocês vão tratar esse aspecto aí, já estou postando, tá aqui. Um texto dissertativo de no mínimo 20 linhas, você já sabe que é o critério que eu uso com vocês, cujo título é A Revolução Copernicana no Pensamento do Kant, tá bom? Uma pesquisa que vocês vão fazer, tem bastante conteúdo disso na internet, só que eu quero que o texto seja com as suas palavras, tá bom? Não é tão fácilzinho assim de entender, vai requerer de vocês um pouquinho de atenção, né? Tem vídeos na internet também explicando isso, vídeos no YouTube, com professores explicando essa questão de forma bem didática. Vocês vão ouvir isso, vão aprender sobre isso e vão escrever um texto dissertativo. Bem tranquilo, eu tenho certeza que todos irão muito bem. A segunda atividade avaliativa, eu disse que eram duas. Então, a primeira é essa. A segunda consiste em um questionário, 4 questões de múltipla escolha, muito simples, muito fácil. Acredito que com 15 minutos vocês façam isso, tá bom? Então, bem tranquilo. Que também vence o prazo na sexta-feira que vem.
Vocês vão encontrar esse questionário a partir de segunda-feira. Ele já vai estar disponível numa unidade de aprendizagem da plataforma Meu Bernoulli, cujo título dessa unidade de aprendizagem é Segundo Trimestre Filosofia. Bom, e no caso da de Sociologia, vai estar segundo trimestre de Sociologia. Então, são 4 questõezinhas, bem simples, no valor de 1,5 ponto, tá bom? O total das 4 questões, valendo 1,5 ponto. Não deixem de fazer, tá bom? Porque são pontos, especialmente o texto dissertativo, que são 4 pontos, são pontos que, com certeza, se vocês deixarem agora de fazer esses trabalhos, são pontos que vão fazer falta no final, você pode ter certeza disso, né? Eu fiquei muito assustado, até que na turma de vocês não foi tanto, mas eu fiquei assustado a quantidade de alunos em recuperação que eu tive na primeira etapa. Muitos alunos em recuperação. E eu estava comentando com a outra turma que todos esses alunos têm uma coisa em comum. Todos eles não fizeram os meus trabalhos. Então, é só um reforço, eu sei que vocês são bem tranquilos, é só um reforço para que você não deixe por descuido o prazo passar e você perder os pontos dessas atividades e depois ter que correr atrás de recuperar esses pontos de outra forma, o que fica bastante difícil, né? Já que só para sexta-feira que vem nós temos 6,5 pontos sendo distribuídos nessas duas atividades. Tá ok, pessoal? As questões de múltipla escolha, elas vão tratar de empirismo, tá bom? Então, são 4 questões de múltipla escolha sobre empirismo e o trabalho dissertativo de vocês sobre a Revolução Copernicana do Pensamento em Kant. Tá ok, pessoal? Estamos claros aqui nesse sentido? Alguma dúvida? O Lucas já deu ok. Eu queria que todos vocês manifestassem com um ok no chat, para que eu me sinta seguro aí de que vocês entenderam o que eu acabei de dizer e vão se comprometer a entregar para mim essas atividades. Tá? Então, sexta que vem, dia 28 de agosto, encerra o prazo dessas duas atividades. Ótimo, então, o Lucas deu ok, o Igor, o Augusto, o João Pedro, a Lauren e a Júlia. Só estou sentindo falta de pessoas aqui, tem pessoas faltando, né? Acredito que o Gabriel não esteja aí, nem a Gabriela. Estou correto? Deixa eu ver aqui. É. Eu vou fazer a chamada e aí a gente confirma as ausências. Eu vou pedir para vocês passarem essas informações para os alunos que faltaram hoje, tá bom? Já que o prazo vem sexta que vem e aí a gente não vai ter mais contatos. Posso contar com vocês? Posso contar? Anisté, Júlia, quem mais? E aí? Eu posso contar. Lauren, eu posso contar que vocês vão passar essas informações para o Gabriel, para a Gabriela, para que eles não fiquem prejudicados. Deixa eu abrir, estou abrindo o sistema aqui para a gente fazer a chamada.
Cadê a Anister? Faltou hoje também? Então vamos lá, chamada Anister. Faltou, né? O Augusto tá aí. O Breno. Cadê o Breno, hein? Faltando muito o Breno. Gabriel também faltou, né? A Gabriela também faltou, não é isso? A Isabelle também. Cadê a Isabelle? João Pedro tá aí. A Júlia tá aí. A Laure. Dá um oi aí, Laure. Presente. E o Lucão tá aí também. Então, muitas faltas logo hoje, né? Que era um dia de informar sobre o trabalho. Tá correto isso? Estou dando falta para a Anisté, para o Breno, para o Gabriel, para a Gabriela e para a Isabelle. Então, ótimo, Lucas. Obrigado aí por ter passado no grupo. Lembre também de informar sobre as atividades de múltipla escolha que vão estar disponíveis a partir de segunda-feira que vem na plataforma do meu Bernoulli, para que vocês façam. Estou registrando aqui a chamada. Ótimo, pessoal. Então, dito essas coisas, nós podemos, hoje, ao menos introduzir. Eu quero só começar a falar com vocês sobre a filosofia do Kant. Então, nós estamos aqui agora, iniciando o capítulo 4 do nosso material didático. Vamos falar um pouquinho sobre este pensador, Immanuel Kant. O Kant, gente, é, sem dúvida nenhuma, um dos filósofos mais conhecidos, um dos filósofos mais importantes da história da filosofia e também um dos filósofos mais complexos, mais difíceis de entender. Os textos de Kant são dificílimos. Kant é um filósofo do período moderno, né, do período do iluminismo, e que escreve com um rigor terminológico muito grande, né? Se você não estiver atento aos conceitos que Kant aborda, aos termos que o Kant aborda, a gente acaba tendo muita dificuldade de entender o pensamento dele. Então, é um exercício que nós vamos fazer de tentar, de alguma forma, traduzir as principais ideias de Kant, obviamente de uma forma bem resumida, né? Para que você tenha acesso a algumas contribuições que esse filósofo trouxe para a história da filosofia. Então, no nosso material didático, a primeira coisa que nos é apresentada sobre o iluminismo, né? Então, o tópico 1 do capítulo 4, o título é justamente esse, iluminismo. Por quê? Porque Kant é, sem dúvida, o principal representante deste movimento que ocorreu no século XVIII. Em que consiste o iluminismo? Vocês já provavelmente devem ter ouvido falar deste movimento intelectual nas aulas de história, não é isso? E agora nós vamos fazer uma abordagem na perspectiva filosófica também deste período. O iluminismo é um período que marca uma percepção de uma certa primazia da razão sobre as demais faculdades humanas.
Vou explicar para vocês. Nós viemos conversando desde o início do ano sobre o período da modernidade. E aí nós vimos que a modernidade, nós estudamos o Renascimento e os filósofos renascentistas. A modernidade é um processo em que se tem um rompimento com as tradições medievais, um rompimento com os dogmas tidos como absolutos do catolicismo medieval, e a busca de criar novos critérios para a formação do pensamento, da cultura, etc. Nós vimos que a reforma protestante ela gerou um impacto muito grande, entre outros fenômenos culturais do Renascimento, sobre algumas das bases da forma de se fazer filosofia, de se fazer teologia também, a gente pode usar como exemplo, tá bom? Por quê? Porque na medida em que agora não há mais uma fé única, como era no caso do catolicismo medieval, que dominava praticamente toda a Europa, agora com a reforma protestante você tem a ausência de um critério único, que no caso anterior era a fé, para fundamentar, legitimar as ideias filosóficas, as visões políticas. Então, você tem todo um esforço nesse período de buscar novos critérios para legitimar a filosofia, a razão, a política. Né? E o iluminismo é vamos dizer assim, um, um engrossamento, talvez uma palavra que eu poderia usar aqui, uma reafirmação, um, uma consolidação deste esforço de buscar fundamentos que legitimassem agora não mais a fé como fundamento básico para a construção de toda a intelectualidade, mas progressivamente isso foi sendo atribuído para a razão enquanto faculdade humana mais importante, vamos dizer assim, ou que de fato une toda a humanidade, já que nós não temos uma fé universal que une todas as pessoas, agora então nós temos que eleger a razão como este critério, essa plataforma sobre a qual toda a humanidade poderia encontrar um, um assento de discussões. O iluminismo, então, e aqui que eu quero que fique claro com vocês, tem como a característica, como eu disse, a primazia da razão sobre a fé, sobre as crenças, sobre as tradições. A razão humana agora é a principal faculdade humana, e isso é o que o iluminismo quer trazer. De onde que surge essa palavra? Iluminismo é uma palavrinha que vem, né, que é uma forma de traduzir um termo alemão, Aufklärung, e este termo pode ser traduzido também por esclarecimento, por isso que alguns usam, ao invés da tradução de iluminismo, usam esclarecimento como o nome dessa linha de pensamento, né, desse movimento cultural, e, e isso, tanto a palavra iluminismo como esclarecimento, eles querem dizer a luz da razão. Então, o iluminismo é a ênfase na luz da razão. Por quê? Porque eles acreditavam que agora, com o exercício da razão, o homem estaria iluminando algumas coisas que antes eram vistas como obscuras, como tabus, como algo de ainda não maturidade no conhecimento humano.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. A Anister está permitindo, solicitando permissão para entrada, e a Isabela também. Ótimo. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam quando a gente tratar do contexto do iluminismo. E como eu disse para vocês, o Kant é o principal representante né, deste momento histórico da filosofia, tá bom? Então, onde que o iluminismo vai ser muito forte? Primeiramente, França e Alemanha, tá bom? Então, esses dois países vão possuir os grandes nomes do iluminismo. No chat, Anisté, bom dia, Anisté, manifestando aqui no chat. Bom dia, Anisté, estava sentindo falta de você, da Isabela. Inclusive, comentei aí, que bom que vocês conseguiram chegar a tempo, né? Eu passei 2 trabalhinhos hoje, aí peço que você, a Isabelle e a Anisté se informem aí deste trabalho, que o prazo é para sexta-feira que vem. Então, pessoal, você vai ter o texto aí que introduz essa compreensão do iluminismo a partir da página 26, tá bom? Faltou eu mencionar para vocês o número dessa página. E esse é justamente o para casa que eu quero passar para vocês, tá? Eu quero que vocês façam a leitura dessas páginas, tá bom? A página 26 até a metade da página 27, em que trata esse subtítulo aí do iluminismo. Eu acredito que com essa explicação que eu dei, mais a leitura que vocês vão fazer, isso vai ficar bem claro. Por que eu quero que vocês leiam? Para que vocês se interem, de fato, no contexto em que nós vamos tratar o pensamento de Kant, tá bom? Depois eu vou vir com as explicações de Kant a partir da próxima aula, mas eu queria que vocês tivessem, de fato, esse pano de fundo histórico bem fixo na cabeça de vocês, para que isso auxilie quando a gente começar a tratar das ideias de Kant, tá bom? Então, nós vamos tratar das críticas que Kant faz, né? Eu não quero iniciar aqui o assunto propriamente de Kant, eu tinha preparado para hoje a gente falar do trabalho e fazer essa introdução ao capítulo 4, né? Se você quiser uma, uma fonte a mais para que você faça o seu trabalho, a sua dissertação, na página 30, você tem justamente o título aí que a gente, é, que vai ser o título do trabalho dissertativo de vocês, a nova revolução copernicana do pensamento, tá bom? Então, você vai ter isso aqui, nós vamos estudar isso, e nós vamos procurar associar este aspecto da filosofia de Kant, que é epistemologia, com as correntes epistemológicas que nós vimos no capítulo anterior. Então, nós vimos tanto racionalismo como empirismo, e agora, em Kant, nós vamos ver como este autor ele busca resolver a tensão, né, esse tensionamento que havia no conflito, vamos dizer assim, das ideias tanto do racionalismo como do empirismo. Ele vai buscar uma interseção, uma terceira via, a gente poderia dizer assim, para explicar esse fenômeno epistemológico, tá bom? Então, nós vamos Professor, tratar disso. Oi. aqui, qual que é a página pra gente ler? Eu esqueci de anotar aqui. Tá, a página que vocês vão ler de para casa é a página 26 e o início da página 27, tá bom? Então, é o título Tá número bom. 1, Iluminismo. Só isso que eu quero que vocês leiam. A parte que vai tratar de Kant mesmo, eu vou abordar a explicação aqui, e já estou antecipando de alguma forma que a primeira estudo que nós vamos fazer da filosofia de Kant é a sua epistemologia e como ele trata dessa tensão que havia
entre racionalismo e empirismo. Depois nós vamos abordar de uma forma bem sucinta também a ética kantiana, que é bastante importante na história da filosofia, a sua ideia de imperativo categórico. Pessoal, acredito que o conteúdo de hoje já tenha sido completo, tá bom? Um último reforço, vocês me desculpem a insistência, mas um último reforço aí é para que vocês estejam cientes do trabalho, dos dois trabalhos, né, o texto dissertativo e a atividade de múltipla escolha na plataforma, cujo prazo vence sexta que vem. Um abração para todos vocês, fiquem com Deus, a gente se vê na aula de Sociologia. Com Valeu? Deus, prof. Com Deus. Tchau, gente. Um abração.